capítulo 24, verso 13. Amém? Vamos lá. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia ter com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou quais, e eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora com tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo também que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para que crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa e tomando pão, abençoou e partiu-lhe, e lhe deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. Amado Espírito, nos conduz a palavra, nos conduz a verdade da sua palavra. A nossa dependência é completa do Senhor. O Senhor conhece o coração daqueles que o Senhor atraiu para essa casa nessa noite. Senhor, que o pensamento seja cativo por Cristo, pela verdade de Cristo. Que a verdade de Cristo liberte jovens, adolescentes, anciãos. Que o Senhor nos liberte de nós mesmos. E que a sua verdade flua na casa. Espírito Santo, vai aonde as palavras não podem vir. Que o Senhor toque, destrave e se manifeste em nós. Ei, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Tudo que nós temos vem de Ti. A Tua presença em nós. A Tua presença em nós é Cristo revelado em nós. Maravilhoso, poderoso, grande, tremendo. Incendeia desde a sola dos pés. Vai nos incendiando. Incendiando, incendiando de amor, de amor, de amor pelo Senhor. Que nada cative o nosso coração a não ser a sua presença. Que nada nos distraia. Nada. Hey, chorebo, canderebo, babayo.
Abra os céus, nos leve para lá ou venha para cá, mas se manifeste, tocando as impressões digitais no barro. Amassa o barro, nos dê nova forma. Oh, xarabalabalabalabalabalabalabalabala. Nos dê nova forma de acordo com o seu propósito. Vasos de barro, para que a glória não seja do barro, mas que seja da unção derramada no barro. A Ele a glória, a Ele o louvor. Xerebobade, canderebobaçô. Nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos nos apaixonar cada dia mais pelo Senhor. Nós necessitamos aprender do seu amor. Aprender de ti. Nosso coração anseie pelo Senhor. Anseie pelo Senhor. Anseie, anseie, anseie. A tua presença. Amamos tua presença. A tua presença, Abba. Amamos tua presença. Amado Jesus, queremos mais e mais e mais e mais. Queremos mais conhecer do seu coração, Abba. Queremos mais conhecer do seu coração, Abba. Nós queremos nos parecer com o Senhor, papai. Nós queremos te agradar, papai. Nós queremos agradar seu coração, papai. Abba, Abba. Oh, papai, papai. O Senhor é o nosso alimento. O Senhor é o nosso sustento. A sua presença é o que nos cura, é o que nos fortalece, é o que nos faz andar pelas águas. É a sua presença é que nos faz olhar para o Senhor e confiar. Tua presença é o que desejamos aqui. É o que nós precisamos. A tua Nós precisamos. É o que queremos aqui. A tua presença. Nos esconder. É o que queremos aqui. Nós queremos nos esconder em ti.
a tua presença é o que desejamos. Nós queremos nos movimentar na nuvem, com a nuvem. Se a nuvem da presença para, nós queremos parar. Se a nuvem se movimenta, nós queremos andar no movimento da nuvem. A nuvem de glória, a nuvem da presença. Queremos mais te conhecer, amado Jesus. Nas trevas, a nuvem, ela vira uma coluna de fogo e nos aquece. Nas dificuldades da vida, ela vira uma coluna de fogo e nos aquece. Na noite fria, Tu és o nosso amor. Tu és o nosso amor. Tu és o nosso amor. Tu és o meu amor maior. Tu és o meu amor maior. Tu és, Tu és, Tu és. Tu és o meu amor maior. Amado Jesus. Louve a Deus com as suas palmas. Aleluia. Podem vos assentar. Vamos ao caminho de Emaús. E o caminho de Emaús foi o caminho de 2 discípulos decepcionados, entristecidos. E muitas vezes esse caminho de Emaús é o nosso caminho. É o lugar que nós trilhamos. Essa passagem, ela é situada após a ressurreição de Jesus. Fala a palavra que ele apareceu a Maria, algumas mulheres, alguns discípulos. E apareceu a esses 2 discípulos. E o texto nos fala que esses 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para uma aldeia chamada Emaús. Vamos entender a simbologia desses 2 lugares. Jerusalém significa cidade da paz. Jerusalém significava o lugar da segurança. Mas que, naquele momento, era um lugar extremamente doloroso para os discípulos, porque seu mestre havia morrido. E ele havia aparecido a poucas pessoas. Então Jerusalém para eles era um lugar de perseguição, era um lugar de dor, era um lugar de sonhos perdidos. E para esses 2 discípulos, eles esqueceram das promessas que Jesus havia falado sobre Jerusalém. Eles esqueceram da orientação que era para ficarem em Jerusalém, que era o lugar da paz. Como eles ficaram muito decepcionados, muito entristecidos, eles resolveram abandonar e ir para Emaús. Emaús significa lugar de incerteza, lugar de águas mornas. Emaús significa lugar de perda dos sonhos, de perda da alegria, de frustrações, de tristeza. Então eles rejeitam as promessas e eles dão sentido, vazão à sua dor e vai para o lugar da incerteza. Às vezes isso acontece conosco também. A cidade da paz, a Nova Jerusalém, ali naquele contexto era um lugar fixo, territorial, geográfico. Mas Jerusalém hoje, ela significa a nossa alma, a nossa vida, que é o lugar da paz. Deus nos fez para termos paz. Mas o que acontece? As tribulações, os desafios da vida, as dores da vida, atribulam o nosso coração, a nossa alma,
e nós não conseguimos sentir a paz. E muitas vezes nós decidimos ir para o lugar da descrença, o lugar do desânimo, o lugar da tristeza. Basta, Deus me abandonou. Eu vou para o lugar da frustração. E o Senhor, Ele se aproxima, Jesus, Ele se aproxima desses 2 discípulos que estavam em fuga, a despeito das várias evidências da ressurreição. As mulheres haviam visto, havia relato de outros discípulos, mas mesmo assim, não apareceu para mim, não vai aparecer, é mentira. Eu vou para o lugar da tristeza. Quantas vezes nós somos discipulados, nós somos ensinados, o Senhor nos libera a promessa que Ele está com a gente, que Ele está tomando conta, que Ele está cuidando. E às vezes a gente quer ir para Emaús, o lugar da desistência. Chega, cansei de lutar, chega, vou para lá. E desistimos das promessas que o Senhor nos deu. E desistimos de caminhar sobre o propósito. E saímos do lugar do mover, o lugar que Deus nos fez para derramar o milagre, que foi em Jerusalém, que foi derramado o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Eu saio deste lugar de vida, eu desisto desse lugar da promessa, e eu vou para o lugar de algo incerto. Eu vou para lá, desistir. Em outras palavras, os discípulos estavam saindo do lugar do favor de Deus, o lugar do propósito de Deus, o lugar do centro do coração de Deus, que era Jerusalém, e indo para um lugar de incerteza e um lugar de mornidão, um lugar de incredulidade a respeito do poder de Deus. Eles saíram para este lugar. Será que às vezes nós fazemos isso? Será que nós esquecemos todas as experiências, tudo que Deus já nos falou, tudo que Deus já nos treinou, e nós nos acovardamos e apressamos os nossos pés para Emaús, o lugar da incerteza? Parece que desistir é a melhor opção que tem, que não existe outra opção. Para eles a história terminou na sexta-feira. Não havia mais esperança, não havia o domingo da ressurreição. Será que às vezes nós caminhamos dessa forma? A palavra do Senhor fala no verso 16 e no verso 17, nos dá algumas informações bem interessantes. Mas antes de falar um pouco delas, eu quero fazer uma pergunta. Por quê? Quando as coisas não funcionam do jeito que a gente queria que funcionasse, nós agimos totalmente o contrário, e nós não cremos nas promessas que Deus tem para nós, porque nós achamos que desistir é mais fácil, porque nós achamos que ir para o lugar da lamúria, do choro, da desistência é melhor do que permanecer firme e confiar que o nosso Deus não está morto. Aqui aponta algumas coisas, fala assim, olha, verso 16 e 17, que os olhos deles estavam como que fechados para não o conhecer. É possível saber a história de Jesus. Aqui nós vimos que eles sabiam a história de Jesus. Eles caminharam, Jesus chegou com eles, estava conversando com eles, e eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram a presença do Deus vivo, no meio da dor e no meio da frustração, porque eles estavam tristes, frustrados, e eles não conseguiram entender e sentir. Se nós não entendermos que a ressurreição de Cristo nos dá todos os motivos para caminhar sobre as águas, nós vamos caminhar cabisbaixo, sem esperança.
Porque o andar daqueles discípulos provavelmente era um conversando com o outro. Eu achava que ele era o Messias. Não, eu também achava que ele era o rei. Nossa, que vergonha, a gente não creu de verdade. Não, nós fomos humilhados. Você viu o que ele fez? Você viu que Pedro fugiu? Você viu que ninguém foi na crucificação? Nossa, será que ele foi mais um falso profeta que se levantou e nós acreditamos? Então eles foram cabisbaixo, entristecidos para aquele lugar. A incredulidade, ela nos impede de ver o Cristo ressurreto. A dor que a incredulidade produz impede de vermos essa vida de Cristo em nós. E nós não nos apossamos do poder da ressurreição. Qual é o poder da ressurreição? A nossa morada não é aqui. A nossa morada é com Ele. Aqui é passageiro. As dores são intensas, mas são passageiras. Aquele me feriu, aquela me feriu, o filho, o esposo, a esposa estão me ferindo. Vai passar. Porque o Cristo ressurreto te faz andar sobre as águas. Vai passar. Nós não podemos andar a nossa vida uma via sacra de sofrimento, de lamento, de dor, de murmuração, de incredulidade. Porque nós servimos um Cristo que nem a morte o segurou. Nós servimos o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. Ei! Aleluia. Então os olhos fechados. Outro ponto que mostra aqui, verso 17. O Jesus fala: por que vocês estão tristes? Eles decepcionados. Jesus sabia porque estava triste. Por que vocês estão tristes? O Senhor pergunta para mim e para você: por que você está triste? Se você tem a mensagem da ressurreição, se você tem a mensagem da reconciliação, por que estás triste? Então a tristeza aqui envolve um fator emocional e intelectual. Emocional, por quê? Todos nós temos os nossos sonhos. E o deles era um sonho do Messias que iria governar sobre os romanos. O sonho deles era esse. E o que acontece aqui? Nós vemos que isso não aconteceu. Como conciliar o fato de Jesus Todo-Poderoso ser poderoso em obras, em palavras, o amado de Deus ter ido para a cruz? Como conciliar isso? O Evangelho, ele elucida, ele traz luz a essa pergunta no nosso coração. Por que ele teve que ir para a cruz? O lugar de vergonha, o lugar de humilhação, o lugar de derrota para o homem, o lugar de perdas. Isso para o homem. Sabe por quê? Ele foi para a cruz. Ele sentiu as mesmas dores que eu e você sentimos. Ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi espancado. As pessoas que ele mais amavam o traíram, o abandonaram. Quais são as feridas de igreja? Eu sou abandonada, eu sou traída, eu sou ofendida, eu sou isso, eu sou aquilo. Por isso eu larguei, eu fui embora, eu não quis mais nada. Qual é a ferida desses discípulos? Eles foram feridos nos seus sonhos e desistiram. Então, aqui eu preciso entender que ele veio para a cruz para passar por tudo isso e levar sobre a cruz do madeiro o meu pecado. Porque a gente é mais fácil achar o pecado do outro do que os nossos, né? O Senhor foi para a cruz para levar os seus pecados. Não, ele foi para a cruz para levar os meus. Cada um precisa entender que nós não merecíamos absolutamente nada. Pecadores de toda forma, ruins, mas nós fomos amados em Cristo. Entenda isso, você é amado, você é amada. E ele foi para a cruz, para que aquele filho
filho que era unigênito, o único, se transformasse o primogênito, que é o primeiro, e depois dele a casa, a mesa preparada, seria cheia, muitos entrando para o banquete. Porque ele morreu por mim, porque ele morreu pelos meus pecados, pelas minhas dores. Então a conciliação intelectual, emocional, é essa, que ele morreu por amor a mim e para você e por você. No verso 21 ele fala o seguinte: por que nós somos tristes? Porque nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora com tudo isso já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram e nós não vimos nada. Nós não vimos nada. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado. Porque Jesus falou: fica, vocês estão sendo discipulados, vocês estão sendo cuidados. Mas as frustrações, o que é frustrações? É quando eu tenho alta expectativa nas pessoas. Eu espero muito das pessoas. E quando elas não correspondem a essa esperança, nós nos frustramos e nos entristecemos. Aqui os discípulos, por que eles se entristeceram? Por que eles se frustraram? Porque eles esperavam que Deus iria agir da maneira que eles planejaram. Eles esperavam que Jesus, na hora da crucificação, não sei se jogasse fogo, queimasse, não sei o quê. Mas eles não achavam que Jesus iria até o fim. Ele morreu com a das mortes mais vergonhosas. Então ele olha para aquela situação, eles foram frustrados na expectativa que eles tinham de Jesus. Quando o Senhor está nos corrigindo, repita comigo: quando o Senhor está nos corrigindo, nós ficamos frustrados. Como que o Senhor nos corrige? Quem é que já teve um sonho e esse sonho não se realizou? Um monte de gente. E não tem como se realizar. Tem uns que nem tem como. E não vão se realizar. Quando aconteceu esse não de Deus, como você reagiu? Por que Deus? Por que eu? Por que o Senhor deixou? Eu estava te servindo, fazendo tudo certinho, jejum, oração, e aconteceu o que aconteceu. Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Aí nós começamos a entender, que a gente entende racionalmente, mas dentro de nós há uma mágoa com Deus. Por que o Senhor deixou? E aqui eu quero te falar algumas coisas. Deus nos atrai com amor para Ele. O pacote inteiro que nós somos, Ele nos atrai para frustrar as nossas expectativas que a gente tem dele. Pastora, sim. Vou falar a verdade. O que a gente esperava se Jesus ressuscitasse e a gente estivesse lá naquele contexto? Quem sabe ele ia para a praça de Jerusalém, na escuridão, e ele começa a brilhar: eu sou a luz do mundo. Aí os discípulos oravam e falavam assim: tá vendo, ele era a luz do mundo, olha o que vocês fizeram. O que a gente esperava? A gente esperava que ele ia no Herodes, atravessava a porta e falava: capetado, e voltasse. Fala: Pilatos, mole. A gente esperava. Jesus não se apresentou dessa maneira. Ele se apresentou para uma mulher pecadora, ex-pecadora. Jesus se apresentou para outro e vai atrás de discípulos frustrados. É diferente ou não da maneira que a gente se apresentaria? A gente gosta do glamour. E Jesus é diferente. Ele frustra a gente. Ele nos frustra. E quando ele nos frustra, nós entendemos as correções doem dos nossos pais.
na carne e os nossos pais espirituais. Por que que elas doem? Porque no motivo a Bíblia elucida, traz isso. Você fala assim, olha, no motivo da correção, todo mundo fica triste, mas depois vai prover coisas boas. Então naquele momento o Senhor, Ele aparece para eles, Ele fala com eles, as esperanças frustradas, os sonhos frustrados. E quando a gente alinha com Deus direitinho nas nossas frustrações, e fala, oh, Deus, não, tô atrapalhado, tô acabado. Mas eu estou aqui porque eu creio no Senhor, faz o que o Senhor quiser. Só não me deixa desistir na beira do caminho. Eu não quero caminhar com essas mágoas, com essas existências no meu coração. Aí Deus começa a trabalhar nisso. E acontece o milagre de Deus. As suas feridas, as suas chagas, os seus sonhos não realizados. Começa a ser inspiração para outras pessoas. Porque você não desistiu. Não desistiu de Jesus. Não desistiu de viver o seu propósito na terra. Então a sua história, ela não é desperdiçada. Desde que você entenda que vai ser frustrado mesmo. Porque às vezes o lugar do perdão é o lugar da humilhação, da humildade. Porque o orgulhoso não perdoa, não. E eles acham que é porque eles são fortes. Não. Quem é forte é humilde. Porque a humildade te faz parecer com Jesus. Te faz tirar as suas vestes de orgulho e vestir as vestes da humildade. O que é humildade? É saber quem é você em Cristo, mas preferir que o outro seja melhor do que você. Foi uma mensagem difícil, hein, pastora? Não tem nenhum amém para ajudar o pastor. Parece que está entalado, grudado na cadeira assim, ó. Nem mexe o músculo. Mas é isso mesmo. O Pai, Ele sempre nos adestra. Verso 25. Nós vemos aqui que no verso 25, então eles falam, ninguém viu. Conversando com Jesus, ninguém viu. Jesus vira para ele e fala assim, ô raça incrédula, ô povo duro de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que ele fala para mim e para você? O povo duro de coração, por não entender as escrituras, anda lamuriando, chorando, reclamando, não confiando que o seu Redentor vive, tendo saudade das cebolas do Egito, tendo saudade da sua vida antiga, e falando assim, tu sabes, né, Deus, eu larguei tudo para o Senhor. Parece que a gente está fazendo assim, algo assim enorme, sendo que Ele fez o maior milagre, que é dando vida para nós. Nós só precisamos entender e entrar na vida, e caminhar na vida, e entender que tem um lugar sendo preparado para nós. Isso resume o Evangelho. E nós vemos aqui que os olhos deles estavam fechados. Aí Jesus começou. Era necessário que o Cristo padecesse para que Ele fosse entrar na sua glória. E fala a palavra que Ele começou a falar em Moisés, falando, olha, o Cristo que morreu é o Cristo da essência do sacrifício que Moisés ensinou. Ele começa a olhar e falar assim, olha, Moisés foi um libertador, mas Cristo é o único libertador e verdadeiro libertador. Ele olha para os juízes, Jefté, Gideão, Débora, vai lá passando para os juízes e fala, ele é o cumprimento da história dos juízes. E ele vai discorrendo, ele era o profeta que viria. Os profetas falavam que ele viria, ele seria exprimido, ele seria massacrado. Ele é o que veio para amassar a cabeça da serpente. É Deus poderoso. Ele é o descendente cujas nações seriam benditas nele. Oh, glória a Deus. Ele era o bode da expiação. Ele era os sacrifícios contínuos. Então ele vai explicando a figura de Arão como sumo sacerdote. E fala, ele é o sumo sacerdote.
E fala que quando eles chegaram na aldeia, Jesus via que é para frente. Ele falou: não, vem, fica com a gente, está de noite, é perigoso andar à noite. Vamos nos alimentar junto. Então há um preparo de mesa. Repita comigo: a mesa foi preparada. E fala que Jesus, né, ele foi o convidado, mas ele agiu como um anfitrião, porque ele pegou o pão. Ele falou: não, esse aqui, esse pedaço é eu que mando. Ele fala, ele pegou o pão, ele partiu. Repita comigo: o pão foi partido. Como o pão foi partido, houve uma consequência. Então, abriram-se os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Aqui entra o segredo da mesa. Aqui entra que o segredo da mesa, ele propicia um lugar de aconchego. Porque quando o Senhor começou a falar do Antigo Testamento, das histórias do Antigo Testamento, que ele era o cumprimento, o coração começou a queimar. Repita comigo: o coração começou a queimar. Quando eu me alimento das Escrituras, o meu coração, ele queima. O alimento das Escrituras produz a vida, a chama. O alimento das Escrituras é a lenha que o seu altar precisa, porque o fogo é Ele que coloca. Mas você precisa colocar lenha. E as Escrituras, a palavra revelada, a palavra, ela traz vida. Os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Você quer reconhecer Jesus? Se enche das Escrituras. Quer conhecer Jesus? Aprenda as Escrituras. Leia, oh glória a Deus. Aprenda, aprenda. Aprenda as Escrituras, se alimente das Escrituras. Porque quando você aprende as Escrituras, você aprende os ensinos de Jesus. E você começa a sentir dentro de você um constrangimento do Espírito Santo, que fala assim: fica um tempo comigo. Fica um tempo comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires, abrires, eu entrarei e cearei comigo. Eu estou batendo na sua porta. Abre, abre, porque eu quero cear com você. Abre, porque se você abrir é do lado de dentro. Eu vou entrar e vou cear com você. Porque, querido, a palavra ela é sementes. Quando você prepara a mesa, se assenta na mesa, Ele parte o pão e você é alimentado do pão vivo que desceu do céu. Cristo vivo, a esperança da glória, a esperança da glória, a esperança da glória. A Ele, a Ele a glória. Cristo vivo. Então nós vimos aqui, e quando isso aconteceu, Escrituras, relacionamento, partir do pão, sentar na mesa. E eu quero só falar duas coisinhas da mesa. Semana que vem eu vou falar mais um pouco de mesa. A mesa é dele. Mas pense muito nisso, é muito sério. A mesa é dele. É Ele que prepara lugar na mesa para uma mãe enlutada e para o assassino daquele filho. Isso é constrangedor. Ele prepara uma mesa para o abusado e para o abusador. Meu Deus! E a gente às vezes se sente muito melhor do que as outras pessoas, porque a gente vem na igreja, a gente conheceu alguma coisa de Jesus e tá bom. E olhamos, aquele vai para o inferno, o outro vai para o inferno, o outro vai para o inferno. Deus não vai receber esse na mesa. Jesus mesmo, até dói.
Jesus vê além do que nós vemos. A mesa é muito além do que nós vemos. E se nós sintonizarmos esse relacionamento com Deus, toda vez nós vamos falar a Deus. A gente vai passar pela cruz e vai falar: por mim, o Senhor foi para a cruz e eu tenho um lugar à mesa. Você vai sentir dor por você e vai ser mais misericordioso com os outros que erram. Porque aquele que nunca experimentou misericórdia, ele não sabe da misericórdia. Aquele que precisou da misericórdia do outro, ele sabe como é necessário receber esse cuidado. Ele dá, ele serve, ele serve. Oh Deus, nós queremos ser essa igreja servidora, Jesus. Nós queremos sair da religião, Jesus. Pode se assentar. Nós não somos super-heróis. Nós somos homens e mulheres que queremos andar com Jesus. Erramos. Estou te esperando. Mas tem uma mesa. Ele te chama nessa noite. Vem para a mesa. Tem lugar na mesa. Oh Deus. Você está cansado? Vem para a mesa. Você está sujo? Vem para a mesa. Venha sem demora. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Foi preparado um banquete. Mas os convidados, cada um falava: eu não posso porque eu estou trabalhando, eu não posso por conta disso, eu não posso por conta disso. O Senhor daquele banquete falou assim: ó, vá aos valados e os traga para minha mesa. E é choreando a balaia. Venha sem demora. Os traga para minha mesa. Te esperando. Ei. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Tem lugar. Tem lugar. Tem lugar na mesa para várias pessoas que fizeram abortos, assassinatos. Davi foi um assassino. Ele planejou, contratou os serviços de um assassinato, de um homem justo, de um homem honrado. Porque Urias era justo, era honrado, era o homem que daria a vida por Davi. Eu não sei se Urias foi aquele que buscou as águas, que um dia Davi falou: nossa, queria tanto beber aquelas águas daquele poço. Não sei, poderia ser. E ele planeja a morte daquele homem para ter Betseba. O pecado corrói todo o senso de honra e de moralidade, de justiça. Mas mesmo assim, o dia que Natã foi confrontar Davi, ele fala a história de um homem que tinha muitas ovelhas, e de um homem que tinha uma apenas. Mas aquele homem que tinha muitas, pegou a ovelhinha daquele homem e matou aquele homem. Davi fica irado. É tão fácil a gente se irar pelo pecado dos outros, se irar pela injustiça do outro. Mas Natã vira para ele e fala: este homem é você, Davi. Davi, ele não se justifica. Eu fiz isso por isso. Ele fala: eu fiz. E ele escreve o Salmo 51. Ele fala: os meus ossos adoeceram enquanto eu me calei. Senhor, não tire de mim o teu espírito.
ele se humilhou. Ele recebeu correção, sofreu bastante, mas um lugar na mesa ele não perdeu. E ele foi conhecido como um profeta e um guerreiro, um homem inspirador, porque há um lugar na mesa. Venha sem demora. Não sei você, se você precisa nesse lugar na mesa. E eu quero te falar algo. O Senhor sempre está nos desafiando a nos aproximar dele em quebrantamento e arrependimento. Vários cultos, vários. Os pregadores passam por este lugar e falam: você venha no lugar. E muitos têm perdido a oportunidade de receberem um renovo de Deus, porque tem vergonha dos outros, porque a sua reputação vale mais do que declarar para todo mundo: eu quero um lugar na mesa, eu quero um lugar de arrependimento, eu quero um lugar de quebrantamento. E eu quero te dizer que eu sou a primeira pessoa que fico por esse lugar e fala: Deus, eu preciso desse lugar. Eu preciso desse lugar, Jesus. E quando aqueles discípulos tiveram a revelação de quem era Jesus, fala que no verso 33 eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, os pés acovardados pelo fracasso e a frustração, iam para Emaús. Mas quando eles se encontraram no meio de Emaús com Jesus, eles deram meia volta. Pecado é você dar meia volta e fazer diferente. Eles voltaram, pés velozes, para anunciar que Ele vive, que Ele ressuscitou. Quem tem um encontro com Jesus não consegue ficar calado. E a gente começa a clamar: Jesus, eu não amo como o Senhor ama. Eu não tenho vontade de abraçar as pessoas fedorentinhas, que está sujinha. Não tenho vontade, Senhor, mas coloca o amor do Senhor para mim. Coloca o amor do Senhor para me sentar com uma pessoa que pela sociedade é nada. Eu me sentar com essa pessoa e começar a conversar, falar do Senhor Jesus. Conduzir essa pessoa à mesa. Conduzir essa pessoa à mesa. Conduza muitos filhos para a mesa. Tem lugar na mesa. Ide, pregai o evangelho. Pode se sentar. Pregai o evangelho para os improváveis. Venha sem demora. Abrace os improváveis. Ofereça vestes novas para o banquete. Os pés velozes. Mas acontece outra coisa também. Aquela boca que era de murmuração, de egoísmo. O senhor não fez do jeito que o senhor queria, eu vou embora. Aquela boca que era incrédula, chorosa, lamuriosa, caluniosa. Aquela boca juntamente, porque a palavra de Deus fala: quão são belos os pés que anunciam as boas novas. Eles correm e abrem a boca e falam: ressuscitou verdadeiramente. Ele ressuscitou. Posso crer no amanhã. Cante isso, cante. Coloque sobre seus pés. Meu Deus. Temor não há. Mas eu adore, vencei, adore, mas eu adore. Vencei. Adore. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
que é vivo, que é vivo, que é vivo. Porque Ele vive. Se Ele vive para você, celebre a Ele. Creia, Ele te fortalece. Porque Ele vive. Temor não mas eu sei que a minha vida está. Louve a Ele com as suas palmas.